mas eu digo melhor ainda nós encerrarmos falando de duas pessoas, duas mulheres especiais, que é Ruth e Noemi. No contexto masculino, no contexto de feminicídio, no contexto onde tem havido uma preocupação social, na valorização, no respeito, na dignidade da figura feminina, nada melhor nós encerrarmos a 7ª semana aqui, né? Embora tenhamos a confraternização na próxima, fazendo uma alusão, uma abordagem nessas duas mulheres extraordinárias, Noemi e Ruth. Geralmente a figura masculina é mais ressaltada na Bíblia, então na maioria das vezes as irmãs são pacientes em estar ouvindo falar de Abraão, de Elias, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. A figura masculina ela é mais ressaltada, mas hoje os homens ficarão tranquilões e vão ouvir e seguir exemplo de duas grandes personagens da Bíblia feminina, duas mulheres. Obviamente que tudo aquilo que nós vamos tratar não diz respeito pura e simplesmente à figura feminina, mas são princípios da palavra de Deus que são aplicáveis tanto à figura feminina como à figura masculina, porque no que vamos narrar, nós vamos tirar lições muito preciosas para cada um de nós. Todos vocês são bem-vindos, vocês que nos acompanham pela internet também são muito bem-vindos. Se tivermos um visitante aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, mais ainda. E eu quero também lembrar que sexta-feira nós teremos a clarinada de Páscoa, 6 horas da manhã, como o pastor Wagner costuma dizer, é para os fortes. Então já estou desafiando você, eu sei que você é forte. 6 horas da manhã nós temos a nossa clarinada e logo em seguida o nosso café. É um momento muito bonito, muito lindo, porque nós relembramos a passagem Êxodo, né? A Páscoa judaica e todos os seus símbolos que tem lá, né? Ervas amargas, doce e tal. Então é uma excelente oportunidade. Traga os seus filhos e filhas e assim nós vamos estar celebrando a Páscoa e relembrando tudo aquilo que Jesus fez por nós, porque Paulo diz, Jesus é a nossa Páscoa, tá? Então, nós vamos estar celebrando tudo isso na próxima sexta-feira, 6 horas da manhã. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 6 a 18. Temos trabalhado a nossa temática ao longo das quartas-feiras, vivendo o sobrenatural. Essa temática tem como objetivo despertar o meu e o seu coração, no sentido de confiarmos plenamente no poder e na autoridade de Deus em operar, transformar o natural em algo sobrenatural, ou intervir no contexto natural, trazendo alterações, modificações, e sempre no sentido de manifestar a sua glória e gerar o bem-estar para os seus filhos e filhas, seja a nação de Israel ou para a sua igreja nos dias de hoje, tá? Temos trabalhado alguns personagens, todos eles experimentaram o agir sobrenatural de Deus, e o objetivo é justamente entendermos que, conforme Hebreus nos diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu poder, a sua glória, a sua autoridade, a sua capacidade de mover e transformar o que é natural, circunstancial, a algo extraordinário e sobrenatural é o mesmo. Isso tem como objetivo nutrir a minha e a sua fé, a confiança plena no agir de Deus. Porém, nesta noite eu queria trabalhar um pouco com os irmãos e pensar na seguinte ótica. Muito embora tenhamos informações precisas, seguras e contundentes da Escritura que nos leva a confiar no agir sobrenatural de Deus, porém é extremamente necessário, principalmente nos dias atuais, eu e você sabermos viver o estado natural da nossa existência, a vida natural e os seus embates, as suas lutas, os seus desafios. É muito importante
Isso vai determinar, inclusive, a sua maneira de agir e reagir mediante as circunstâncias. Isso vai determinar a forma com que você lê e interpreta a realidade da sua vida. Isso vai determinar o equilíbrio ou desequilíbrio das suas emoções, do seu psique, a estabilidade. Está vinculado tanto à fé extrema, contundente, absoluta, segura no poder de Deus em mover o natural para o sobrenatural ou transformar os fatos, como na compreensão, na necessidade de compreendermos que há fatores, há circunstâncias que são naturais e que compõem a nossa existência e que, portanto, eu e você precisamos fazer a leitura correta a respeito disso. Isso é muito importante. É nessa ótica que nós vamos caminhar. E é nessa ótica que nós vamos acompanhar a vida dessas duas mulheres. Antes, porém, nós vamos orar. Sabe por quê? Sem a oração, eu e você nos tornamos muito naturais, racionais. E com a oração, Deus descortina os nossos olhos e faz-nos compreender o sobrenatural. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos habilita a enxergarmos a vida de uma ótica diferenciada. Então é por isso que nós oramos ao Pai. E é isso que nós vamos pedir a Ele. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor a bênção da revelação do Teu Espírito Santo através da Tua palavra escrita. Temos para nós como revelação máxima a Tua palavra, porque o Senhor falou no passado através de sonhos e visões e através dos profetas, mas nos últimos dias, segundo Hebreus 1, o Senhor tem nos falado através da Tua palavra. É a Tua palavra que nós precisamos que seja revelada aos nossos corações e mentes, uma compreensão mais ampla, profunda dos princípios estabelecidos na Tua palavra. Porque com a Tua palavra haverá luz para as nossas mentes, haverá luz para o nosso caminhar, haverá uma compreensão mais ampla do nosso estado natural em que vivemos e tudo que envolve, assim como o Teu poder e a Tua autoridade em mover, nos conduzir ao sobrenatural. Queremos e Te pedimos nesta noite uma compreensão maior, direcionada da Tua palavra, extraída da Tua palavra, sobre a direção do doce Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos guia a toda a verdade, é Ele quem nos mostra o caminho da verdade, é Ele quem nos conduz a uma compreensão e ao mesmo tempo a uma assimilação da verdade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, Te damos acesso livre aos nossos corações e às nossas mentes nesta noite. E oramos agradecidos desde já, porque sabemos que Tu falas conosco, porque Tu és Deus presente, é Deus conosco, é Deus em nós. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu vou ler o texto, depois eu faço a introdução do texto. Capítulo 1, versículo de 6 a 18, os irmãos podem me acompanhar. Linda. É tão linda essa história que alguns estudiosos têm como se ela fosse um romance, como se ela fosse uma obra de ficção, como se os personagens dela fossem fictícios. Mas nós sabemos que não é, porque ela se encaixa perfeitamente na descrição messiânica, na construção do projeto messiânico que Deus tinha para a humanidade. Ou seja, Deus estava projetando o Messias, construindo a sua imagem, construindo a sua figura, para que quando ele viesse nós pudéssemos identificá-lo, toda a humanidade, não apenas o povo hebreu. E o livro de Ruth, ele está dentro dessa característica. Portanto, não é uma ficção, são fatos. São pessoas reais, pessoas que viveram todas essas situações. Versículo 6, assentados mesmo, eu vou ler para os irmãos. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, dizendo para as 2 noras,
Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos, os filhos dela, filho de Noemi, e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar e chorar alto. Eles disseram, esse é o sonho de consumo de toda sogra, né? Toda sogra sonha em ter uma nora como Ofra e Ruth. Vamos lá. Não, voltaremos com você para junto do seu povo, elas disseram. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar, alto, bem alto, de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, e é muito interessante esse texto, que ele é às vezes usado em casamento, como declaração de amor do noivo para a noiva, ou vice-versa, mas não é de uma nora fazendo uma declaração de amor a uma sogra. É fantástico, a Bíblia é sensacional, né? A Bíblia é fabulosa. Olha a declaração que a nora fez para Noemi. Ruth fez para Noemi. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde tu fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Lindo, né, queridos? Amém, queridos? Ah, se nós conseguíssemos, aliás, se nós conseguíssemos, não. É proposta de Deus que nós sejamos pessoas confiáveis, amáveis nos nossos relacionamentos, nesses níveis, queridas. Que o bom Deus dê a mim e a você sentimentos tão nobres e atitudes tão sublimes como essa de Ruth para com a sua sogra, a Noemi. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Esses fatos ocorreram lá pelo século XIII, dizem os historiadores, quando o povo hebreu estava sob a liderança dos juízes. O período dos juízes, amados, quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que foram períodos muito difíceis, muito conturbados. Após a morte de Josué, não houve sucessor, não houve liderança que sucedesse, e o povo passaram a ser governado cada um pelo seu bel prazer. E isso trouxe grandes conflitos. Constantemente Deus tinha que levantar um juiz, levantou Eudes, levantou Jefté, levantou Gideão, levantou Sansão. Deus sempre levantava um líder para que ele desse direção ao povo, porque o povo constantemente pecava. Então foi um período muito difícil. E a Escritura deixa muito claro o seguinte: quando um povo rebela-se contra Deus, um dos instrumentos que Deus utiliza para chamar a atenção do povo é a fome. Fome, guerras, distúrbios, desajustes sociais, fenômenos naturais. São instrumentos que você vai ler nos profetas e você vai perceber que Deus utiliza eles para chamar a atenção de um povo, não para punir e destruir, mas para trazê-los de volta ao seu aprisco, a um relacionamento com o Pai. Hoje a igreja tem medo de falar sobre isso. A igreja ganhou a ideia, nós como igreja ganhamos muito a ideia de que somos um povo sempre que devemos profetizar e dizer boas palavras.
Mas a Escritura nos desafia que eu e você, como igreja, precisamos sempre ocupar, às vezes, a posição profética, onde podemos declarar: cuidado, porque quando uma nação enche a taça da abominação e pratica aquilo que é abominável ao Deus Todo-Poderoso, a taça da justiça salta para a ira, da ira salta para a cólera, e aí vem a punição inevitável. Mas não é o nosso caso. Eu quero abordar sobre Noemi e Ruth. Em meio a circunstâncias naturais de desavença, de incredulidade, de rejeição, de abominação praticável diante de Deus, de idolatria, de desequilíbrio social, desigualdades e tudo, nesse contexto que eu chamaria um contexto de uma vida natural, onde as coisas estavam acontecendo, não eram boas coisas, eram coisas ruins. E sabe, amados, nós, igreja do século 21, nós achamos que só nos é favorável aquilo que nos traz conforto e prazer. Negativo. Em circunstâncias desfavoráveis é perfeitamente possível eu e você crescermos ainda mais. Sendo, pois, justificados por Deus, lá no Novo Testamento, capítulo 5 de Romanos, diz: sendo, pois, justificados por Deus, temos paz. Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, não apenas na esperança, mas nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, e a paciência, perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado traz esperança, confiança e segurança. Nunca, queridos, a Escritura nos promete que viveremos no sobrenatural de Deus, aonde Ele estará sempre ao nosso dispor para vir ao nosso encontro e alterar o nosso estado natural de adversidade e produzir e gerar em nós apenas e tão somente bem-estar. Não, esse é o Deus da cabeça do homem do século 21, não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é Senhor. E Ele diz: eu faço a ferida e unto ela com o óleo da minha unção. Eu sou aquele que dou a vida e sou aquele que tira a vida. Jó entendeu isso no capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, exaltado e louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Isso é muito importante, queridos. Viver as circunstâncias naturais da vida ou as circunstâncias nas quais nós nos encontramos, que nos são desfavoráveis, não indica fatalismo. Sabe o que é o fatalista? Aceita tudo como é, sem lutar por nenhuma transformação. Esse é o fatalista. Acontece com todo mundo, acontece comigo. Não. Acontece com todo mundo, pode até acontecer comigo, mas temos o recurso da parte de Deus para transformar, pelo poder e a graça de Deus, o nosso estado natural para um estado sobrenatural. Nem sempre a resposta ou o resultado é imediato. Quando Noemi muda de Belém de Judá para Moabe, foi com seu esposo, Elimeleque, com seu filho, Malom e Quilion. Eles mudaram por força de circunstância, queridos. Por força da realidade que daquele momento era uma realidade cruel, de fome. E naquelas regiões, quando haviam fome, eles tinham que mudar para outras regiões. Olha como é interessante. Hoje, nós, filhos de Deus, por termos dificuldade de vivermos a naturalidade da vida ou as circunstâncias que naturalmente ocorrem, seja num país, num estado ou mesmo num continente, nós temos dificuldade de nos readaptarmos. Olha aqui, Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, quando viram a fome ali em Judá, vamos para Moabe, 80 quilômetros, dizem os historiadores, tá? Mas um fica em 80, outro fica em 90 quilômetros, mais ou menos 80 quilômetros. Eles foram para Moabe, tiveram que mudar, tiveram que alterar, tiveram que sair da zona de conforto.
Sabe qual é a primeira lição que nós tiramos aqui? É que no estado natural que nós nos encontramos, quando isso é contrário à nossa perspectiva, você tem duas alternativas: ou ficar choramingando a circunstância que você está vivendo, ou tomar uma postura de falar, eu preciso mudar. Nem que seja para outro estado, nem que seja para outro país, eu preciso mudar. Porque na minha leitura eu percebo que a realidade natural aqui é que há fome. Não há como alterar isso. Essa fome é por conta do juízo divino sobre nós. Sabe qual a primeira lição que nós encontramos aqui? E que Ruth, que Noemi, com o seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos nos dão? É o seguinte: amados, você está mais de 2 anos desempregado? Mude! Você está há mais de 3 anos desempregada? Você tem que mudar. Não haverá sobrenatural na sua vida enquanto você não tomar iniciativa de mudanças. Hoje, até mesmo os professores universitários, como eu estava ouvindo o historiador Leandro Carnal, ele dizendo assim: hoje nós enfrentamos um grande embate, que é como ajudar, como construir, como colaborar com os nossos alunos, porque nós mesmos, como professores, não fomos treinados ou preparados para isso. Preparado para quê? A ensinar para os nossos alunos que eles precisam estar em constante mutação, readaptação, ampliar o seu currículo, estar sempre se preparando, porque o mundo mudou, o mundo do trabalho mudou, o mundo do mercado profissional mudou, o mundo da estabilidade econômica mudou em todas as partes. As profissões, algumas foram extintas, profissões novas surgiram. Levanta a sua cabeça e mude. Mas pastor, o senhor está sendo rude e cruel, sem misericórdia. Não, queridos, nós estamos olhando para Noemi e o seu esposo, que decidiram o seguinte: vamos ter que sair da casa do pão, que é Belém, e vamos para Moabe, a terra de estrangeiro, onde eu não tenho identificação, não tenho cultura, mas as circunstâncias natural me obriga a tomar essa posição. Com todo respeito, querido, compaixão e piedade por você que está lutando para se recolocar no mercado de trabalho, e você precisa, mas você precisa também mudar. Abrir a tua mente, abrir o teu horizonte, expandir os teus conhecimentos, ser alguém de vanguarda, ser alguém de ponta. Se você era alguém acostumado a fazer tão somente as obrigações que te eram dadas, agora você aprende a ser alguém que vai além, que faz além do que te pede. Alguém relacional, que tem inteligência emocional, porque hoje é uma das faltas do mercado. Não é gente graduada, formada, PhD, nisso e naquilo. É gente que sabe se relacionar. É tempo dos crentes. Eu sempre digo, quando eu converso com algum jovem, é tempo dos crentes se colocarem bem, vivendo a naturalidade da sua vida, da sua batalha, mas se adequando a ele, mudando a sua mentalidade, ampliando a sua percepção e a sua visão. Mas olha só, o que aconteceu com Noemi, Elimeleque e os seus filhos? Foram para Moabe, e Moabe se transformou em sinônimo de morte, de perda, de prejuízo. Já era, porque eles eram estrangeiros lá. Se agravou ainda mais. Olha só, é o meu ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Na naturalidade da vida, ou seja, no estado natural em que eles estavam vivendo, quais as motivações que Noemi tinha para levantar de manhã? Nenhuma. Viúva, 10 anos que passou lá, se tornou viúva e se tornou sem filhos nenhum. Ela tinha, o que talvez de repente você tem, o direito de se prostrar, resmungar e lamentar pelo resto da sua vida. Foi isso que Noemi fez? Sim ou não? Não, queridos. Isso é princípio da palavra de Deus. Por isso que eu disse que hoje nós vamos aprender com 2 mulheres. Ela seria legítimo e até compreensível ela ter todas as síndromes que nós temos hoje. Damos nomes e mais nomes a todos os tipos de síndrome. Seria legítimo se ela assim o fizesse. Mas, no entanto, Noemi, que significa amável, bondosa, esse que significa o nome dela,
ela continua a nutrir o seu coração, e é aí que entra aquilo que eu chamo viver o sobrenatural em meio ao natural. Porque o sobrenatural não vai nos tirar do estado natural, ele vai transformá-lo. É por isso que Jesus, quando ora por nós, ele diz: rogo-te, Pai, que não os tires do mundo, ou seja, não os tires da terra, não os torne pessoas alienadas, mas livrai-vos do mal, livrai-vos do desequilíbrio, livrai-vos de tudo aquilo que possa lhes trazer danos psicológicos, emocionais. Noemi, queridos, irmãos e irmãs, tinha todos os motivos para se tornar uma mulher dependente de todo tipo de remédios que talvez o psiquiatra dela iria passar para ela, sem nenhum ajuizamento sobre qualquer tipo de tratamento psicológico. Eu estou me referindo a esta mulher, o que ela experimentou de traumatizante na sua vida, no estado natural em que ela esteve, uma mulher que enfrentou 3 lutos e que agora não tinha mais esperanças para a sua vida. Essa mulher, com os seus ouvidos atentos às notícias de Belém, sabe por quê? Ela estava em Moabe, que era sinônimo de derrota, de morte, de fracasso, de destruição. Ela estava em Moabe. Aliás, ela não estava em Moabe, ela passou por Moabe. Sabe qual a diferença, queridos? Estar é quando você se prostra e aceita, se subjuga a uma circunstância. Passar é quando você está passando por aquela situação. Ou seja, você não está prostrado nela. Noemi, em Moabe, ela experimentou todos os traumas e as perdas que alguém como nós poderíamos experimentar, e ter um sentimento de derrota, de amargura, se tornar uma verdadeira Mara, porque Mara significa amarga, pelo restante da sua vida. Mas olha que interessante, Noemi manteve os seus ouvidos e o seu coração e os seus olhos voltados para Belém, a casa do pão, que é o que significa Belém. Quando ela ouviu falar que o Senhor tinha sido misericordioso e provera pão para o povo hebreu, para os israelitas, para os da sua nação, ela já resolveu voltar. Ela não ficou prostrada nas circunstâncias que a vida naturalmente lhe impôs. O sobrenatural de Deus já começa a trabalhar na vida de Noemi. E ela é tão generosa que ela não condiciona ninguém, ela não quis pesar sobre a vida de ninguém, ela não quis ser um estorvo, um peso, como alguém que murmura o tempo todo, alguém que você chega ao lado dele ou dela e as suas palavras são sempre: país está ruim, o mundo está ruim, não está ruim, o Brasil está ruim, São Paulo está ruim, nossa, está horrível, estão matando gente, não, estão trucidando, olha o Rio de Janeiro, caiu lá o prédio, morreram 16, tem mais 8 desaparecidos, Senhor Deus, o mundo está ruim, está ruim. Não. Ela vivia tudo isso, ela viveu tudo isso, mas ela nutria um coração e uma mente voltada para a casa do pão, Belém. Isso faz toda a diferença, queridos. Isso faz toda a diferença, porque muitos de nós no século 21 estamos vivendo o peso dos fracassos e das nossas derrotas, e estamos perdendo a nossa capacidade de sonhar. E estamos querendo que Deus mova o sobrenatural dele sobre as nossas vidas, quando na verdade nós não temos nem mesmo a capacidade de viver o natural, de cuidar de nós mesmos, de fazermos uma leitura adequada sobre o mundo à nossa volta, de entendermos as complexidades, os desafios e as propostas do século 21. Isso tudo tem nos tornado pessoas amarguradas, pesadas. Então Noemi, ela volta para Belém, da casa do pão,
justamente porque ela tinha no coração dela que ali era o seu lugar. E por não querer pesar na vida das suas noras, ela dispensa elas para que elas voltassem para o seu Deus. Mas aí entra Ruth, com a sua fidelidade, com a sua bondade e a sua generosidade de acompanhar a sua sogra por todo o caminho, os 80 ou mais quilômetros de volta, e viver lá. E lá a Escritura diz que ela foi orientada por Noemi, foi respingar. Sabe o que significa isso? Foi colher o restante do debulhar do trigo, do milho, da cevada. Foram viver ali praticamente do que sobrava. Queridos, quando eu e você aprendemos com a Bíblia a viver o nosso cotidiano e os embates e os desafios que eles nos propõem, Deus nos prepara para coisas maiores. Quando nós aprendemos a administrar tudo aquilo que Deus coloca diante de nós, seja o pouco, seja o muito, seja a escassez, seja a fartura, quando nós aprendemos a lidar com a naturalidade da vida, aí nós podemos compreender aquilo que o apóstolo Paulo diz: eu sou um homem experimentado em todas as coisas. Pelo fato de aprender a viver, eu sei exatamente de degustar algo que é bom e excelente. Ou seja, se colocar diante de mim uma bela de uma picanha mal passada, aquela grossinha assim, eu me delicio. Mas se tirar tudo isso e colocar um ovo frito, eu olho para ele e digo: louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Queridos, isso faz toda a diferença. Porque quando o apóstolo nos diz isso, ele está dizendo: eu enxergo a vida além das circunstâncias, porque o Deus da vida tem me habilitado a compreender que a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que possui. Quem disse isso? Quem disse isso, queridos? Jesus, amados. Jesus disse isso. Quando ele contou a parábola lá do homem que construiu o celeiro: derribarei os meus celeiros, construirei celeiros ainda maiores e direi: ó minha alma, come, bebe, farta-te. Regala-te, tens em depósito muitos bens por muitos anos. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, em Jesus, no Cordeiro de Deus, nós temos o mesmo princípio que nós recebemos aqui de Noemi: olharmos a vida natural, circunstâncias que envolvem a nossa existência, do ponto de vista do sobrenatural de Deus. O olhar de Noemi não estava em Moabe, embora ela tenha vivido ali por 10 anos, o olhar e a expectativa de vida e de realização dela estava em Belém, na casa de pão. E foi para lá que ela voltou. E Deus a honrou. E Ruth se torna a esposa de Boaz, o agente remidor. Isso é muito lindo. Se você puder fazer um estudo, faça um estudo sobre o agente remidor, Boaz. O tipo de Cristo no Antigo Testamento. O agente resgatador. Aquele que veio e cumpriu toda a lei para resgatar Ruth e Noemi, apontando para o Messias, que lá no futuro seria o nosso agente remidor, tiraria-nos do estado de miséria e de pobreza, não apenas na espiritualidade, mas na nossa existência, e nos colocaria num outro patamar de vida, de satisfação e de realização. Querida igreja, viver os desafios que a nossa vida terrena e natural nos impõe, hoje, eu digo para cada um de vocês, é o maior desafio que vocês devem enfrentar. É mais ou menos assim: você não tem mínimo problema em dizimar, mas você tem um imenso problema em administrar os 90. Administrar os 90 é muito mais difícil do que dedicar os 10. Porque administrar os 90 vai entrar na esfera da vida natural, onde você precisa fazer todo um jogo de cintura para cuidar das suas finanças.
Então a nossa vida natural, a nossa vida cotidiana, a nossa vida humana, a qual Deus nunca pediu para que nós a renunciássemos, muito pelo contrário, Deus sempre solicita que nós vivamos na terra com a mente no céu. Cumpramos com as nossas obrigações e as nossas responsabilidades cotidianas, que vai desde o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos relacionamentos, com o nosso país, com tudo que envolve a nossa existência, com o nosso estudo, a nossa intelectualidade, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. Tudo isso faz parte dessa esfera humana. E Deus nos dá totais condições para sermos as pessoas mais bem-sucedidas na face da terra, desde que aprendamos a viver o natural e as propostas que nos são colocadas de maneira sábia, vivendo como sábio, remindo o tempo a cada instante. Viveis não mais como nécios, mas como sábios, é assim que a Escritura nos orienta, e ao mesmo tempo, sem abrir mão da intervenção sobrenatural de Deus, porque é claro, amados, quando um médico vem a você e diz, olha, não há mais esperança para o teu parente, a impossibilidade dentro da vida da existência natural se esgota. Quando o impossível surge, o sobrenatural de Deus é o único recurso que nós temos. E aí ele vem ao nosso encontro, claro, não negamos isso, e você e eu não podemos abrir mão. Mas o grande desafio que eu gostaria que você levasse como reflexão para a sua mente nessa noite é: o que é função, papel e decisão sua, como foi de Noemi, Elimeleque e seus filhos, de mudarem para outro estado, para outras terras, para sobreviver, Deus não o fará. Esse é um grande desafio de entendermos. A teologia não tem resposta para isso. É o discernimento espiritual que Deus nos dá e a orientação da palavra que nos habilita a entendermos, sabe o quê? Esse grande dilema, até onde age Deus, até onde venho agir eu. Até onde devo esperar, até onde devo agir. Até onde devo aguardar a intervenção sobrenatural de Deus, até onde devo tomar decisões. Isso é um questionamento muito profundo, mas ao mesmo tempo, Deus nos dá orientações, como ações e atitudes historificados aqui, experimentados na vida de Noemi e de toda a sua família, que se for preciso mudar, mude. Se for preciso melhorar, melhore. Se for preciso estudar mais, estude. Se for preciso trabalhar mais, trabalhe. Se for preciso mudar de estado, mude. Se for preciso mudar de país, mude. Mas não perca de vista que a tua realização, a tua plena satisfação está em Belém, na casa do pão. Um terceiro princípio que eu queria que os irmãos adotassem e entendessem era o seguinte: Deus disse para Jeremias, e hoje eu quero dizer para vocês, o que eu faço hoje tu não entendes, entendê-los-á depois. Deus disse isso para Jeremias quando Deus estava dizendo, serão levados por cativeiro, vão ficar lá 70 anos. E Jeremias disse, como pode um bom povo ser subjugado por um povo mau? E Deus disse, o que eu estou fazendo você não entende agora, você vai entender posteriormente. Noemi não entendia tão claramente o porquê daquela situação. O máximo que ela sabia era que Deus estava pesando a mão naquela situação de fome, mas ela não compreendia muito bem a respeito disso. Mas, no entanto, ela não se deixou abater pela dúvida e pela insegurança, mas estabeleceu sempre a possibilidade do renovo, do recomeço no seu coração. Por isso que quando ela ouviu falar que estava tendo pão em Belém, ela volta com as suas noras. E o que é interessante, e por aqui eu vou concluindo, queridos, como resultado prático da sua vida. Tudo aquilo que Deus operou, permitiu Noemi e sua família viver, e que aparentemente em Moabe era o caos, a derrota, o fracasso, e seria mais ou menos um tipo de mensagem que os crentes de hoje não gostariam de ouvir, tá? Porque hoje só se fala em prosperidade, em bem-estar, conforto, desconforto, não. Teologia da miséria, não. Teologia do sofrimento, não. Nenhum momento ela questiona nenhum dos atos de Deus, apenas mantém o seu coração nutrido em Belém, e ela volta para Belém e Deus restaura.
Por que Deus restaurou Noemi e Ruth? Por causa da fidelidade do seu coração, por causa da fidelidade na providência de Deus na casa do pão, por não abrir mão da sua identidade. Sou crente em Cristo Jesus, e eu sei que a minha história vai mudar. Minha sorte, como nós costumamos cantar, minha sorte ele mudará. Eu lembro de um tempo na minha vida, há uns 15 anos atrás, ou talvez mais ou menos, em que nós passávamos por uma situação bem adversa. E quando a igreja cantava minha sorte ele mudará, aqui nas minhas veias só faltavam pular, porque eu dizia, eu sei que Deus vai mudar a minha sorte. Naquele momento, a aparente derrota e o fracasso poderia corroborar com aqueles que não acreditavam em nós, nem em mim, nem na minha família. Mas eu dizia, o Senhor é soberano, e eu quero que a minha voz traspasse esse teto, ultrapasse a atmosfera, a estratosfera, invada o universo e chegue ao trono da graça, porque eu sei que a minha sorte ele mudará. Não ficarei em Moabe, voltarei à casa de pão. E sabe, amados, ninguém ficou rico não, mas o pão melhorou. Ninguém ficou próspero porque não há necessidade disso, mas temos o que dividir. Os nossos filhos decolaram, foram povoar outros estados, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, e Deus tem nos nutrido. Sabe por quê, amados? No estado natural, onde tudo parecia em contrário, nós procuramos manter a nossa fidelidade. Mesmo quando uma cesta básica era colocada dentro de um carrinho para sobreviver por conta dos embates. E os embates eram tão grandes, porque eu nunca fui estúpido, nem tolo, nem ignorante, nem burro. Sempre tive inteligência, capacidade e criatividade para o trabalho. Mas eu sabia que aquilo era Moabe, lugar de sofrimento. Mas sabe o que eu sabia? Sabe o que eu podia perceber também? Deus estava lapidando o meu ser. Não só meu, como da minha família. Para que nós aprendêssemos a ser generosos. Para que nós aprendêssemos a ser bondosos, desapegados a questões materiais. E aprendêssemos a viver. Tendes com que comer e vestir, dei-vos por satisfeito. É assim que a Escritura nos ensina. Mas voltando aqui a Noemi, Deus restaurou a vida dela. Restaurou a vida de Ruth. Ruth casou com Boaz, cumpriu tudo que a lei exigia, proclamou na praça. Quem é o agente remidor? Sou eu. Vai levar todo mundo. Ruth, Noemi e a propriedade. Não quero, então fico eu, Boaz. Junta 10 aqui, vamos decretar. Toma a sandália, que era o símbolo da aliança que era feita. Está consumado. Ruth agora é minha esposa. E agora Boaz casa com Ruth, que sempre amou Noemi, cuida de Noemi. Aquela viúva que talvez deveria viver mendigando, agora é enaltecida, cuida de Obed, filho de Ruth. Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e da linhagem de Davi vem o nosso Cristo, queridos. Oh Deus amado, o Senhor reescreve a história de todos aqueles que confiam em Ti. O Senhor é um Deus que não nos deixa em Moabe, mas nos conduz à casa de pão, Belém. Apenas tão somente Deus diz para mim e para você nessa noite, aprenda a viver a tua realidade. Coloque a tua realidade nas minhas mãos, mesmo que ela seja 5 pães e 2 peixes. E eu vou multiplicar a tua realidade e as tuas poucas possibilidades e farei de você um grande homem, uma grande mulher. Não por aquilo que você possa ter, mas pela dignidade do teu ser, pela tua fé e pela tua confiança em mim. Esse é o nosso Deus do sobrenatural, que tem um grande prazer e espera sempre abençoar nós, o seu povo, porque eu tenho um grande prazer em abençoar, diz o Senhor. Abençoar como? Tanto na esfera da vida natural, terrena, como na experimentação do sobrenatural, do transcendente.
do que foge à expectativa humana. E ele diz: eu sou Deus. Eu estendo as minhas mãos para todos vocês que professam fé no meu Filho. E eu digo a vocês: venham, filhos, venham, filhas, confiem em mim. Porque muitas são as tribulações dos justos, mas eu as livro de todas elas. Eu sou o Senhor. Sei o teu passado, sei o teu presente, sei o teu futuro. Sei aquilo que inquieta a tua alma e que angustia o teu coração. Sei as decepções e as traições que você sofreu. Sei também o teu potencial intelectual, emocional, psíquico e físico. Eu sou o teu Deus. Não te criei para o fracasso nem para a derrota. Te criei para o louvor da minha glória. O que eu peço e espero é que tão somente tu confies em mim. Não te deixarei em Moabe, lugar de sinônimo de sofrimento, perda e dor. Te levarei para Belém, a casa da fartura, a casa do pão, a casa do Rei da Glória, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu dos céus. Amém, queridos? Que o bom Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a todos vocês. E se porventura houver aqui entre nós pessoas que têm estado abatido, têm estado muito se sentindo em Moabe, que o bom Deus levante os teus olhos para enxergar que na casa de Belém há pão. Vinde, comprai, sem preço, sem dinheiro, vinho, leite, mel, tudo aquilo que é bom para a tua alma. Vinde, é de graça, é pela graça, é por graça. Isaías capítulo 55, Deus nos faz este convite. Vamos lá.